Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, 7 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. É dia de festa. De repente você está comemorando aí o aniversário do seu pastor, da sua pastora, ou da esposa do seu pastor, que não é a pastora, ou do esposo da sua pastora, que não é o pastor. Você entendeu, né? Então a gente está aqui para homenagear a família pastoral que está fazendo aniversário hoje. Manda pra gente 968038319. Manda pra gente aqui o nome, a igreja, que ao final a gente vai agradecer a Deus pelo presente da vida. Maravilha, maravilha, minha gente. Um abraço pra você que tá acompanhando a gente fora do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui você sente um pouquinho do Brasil, do nosso calor humano, dessa alegria do povo de Deus. Ainda que longe, tá pertinho. Obrigado pelo seu carinho. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais. Em que lugar do mundo você tá acompanhando a gente aí? Quem tá fora do Brasil, você tá onde? Manda aqui pra mim pelo nosso WhatsApp da 93 FM uma mensagem. Dá seu nome, onde é que você tá, que lugar do mundo você tá. Vai ser muito bom poder mencionar e agradecer a Deus pela sua audiência. 11h03 no Rio. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Aí não, minha gente, ouvinte contando, JR, eu sou viciada em jogo de azar. Esse vício me consome por dentro, afeta a minha comunhão com Deus, meu casamento e também meus filhos. Apesar de saber de tudo isso, jogo compulsivamente na tentativa de recuperar o que eu perdi. Jogou, perdeu, aí joga de novo para ganhar, para compensar, para recuperar, aí perde outra vez. Só que eu só perco, diz ela aqui. Eu confesso, JR, que já até pensei em tirar a minha vida. Estou completamente endividada. E aí o problema que vai se ampliando, né, gente? O marido dela não sabe. Então ela é casada, viciada no jogo, joga, perde, joga pra ganhar, perde outra vez e o maridão não sabe e ela tá toda endividada. E aí? Pergunta a ela como me libertar desse vício que me destrói. Basta apenas ter fé? Por outro lado, como conviver com dívidas, cobradores e não deixar que isso acabe com o meu casamento, é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Como sempre, começamos com a nossa menina da mesa, hoje a missionária Raquel Lima. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores, aos ouvintes. Estava com saudade de vocês. Ela pergunta como ela pode se livrar disso. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A questão não é só espiritual. Ela precisa de ajuda psicológica, ajuda de um profissional, né? Nós sabemos que todo excesso esconde uma falta. E eu não sei qual foi a área, qual foi o vazio que essa questão do jogo acabou encontrando espaço na vida dessa nossa ouvinte. Mas a questão aqui não é só ter fé, não é só orar, não é só servir a Deus. Hoje ela precisa de um tratamento intensivo, porque aí não só envolve a vida dela, envolve casamento, envolve filhos e toda uma questão familiar. A família está sofrendo
embora não saiba o esposo, mas tem um casamento em risco, tem uma casa em risco, em detrimento desse vício. E eu creio em Deus que, se ela por assim decidir, ela terá sim bom êxito se tratando. Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, será bem-vindo ao nosso debate 93. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, e bom dia, ouvintes da rádio. É um assunto bem bacana, porque falar de vícios, né, que muitas vezes acabam não, na verdade todo vício tira a paz, tira o equilíbrio dessa pessoa, rompe o equilíbrio dela. Eu queria primeiro começar o debate valorizando essa primeira frase dela. Eu sou viciado em jogos de azar. O autoconhecimento é algo muito importante para que a gente consiga encontrar a cura. Então, assim, eu quero parabenizá-la, porque a maioria, e eu vou dizer assim, muitos, na verdade, eles margeiam nessa condição de tipo, eu não tenho um vício, se eu quiser eu paro. A maioria vive nisso. Eu não tenho vício, se eu quiser eu paro. E ela assumiu que tem um vício. E o primeiro princípio para cura é assumir que você está doente. Porque não pode ser curado quem acha que não está doente. Então, eu quero primeiro parabenizar você que assume isso. Isso é muito bom e muito importante para o seu processo de cura. E dentro desse aspecto, concordo com o que a missionária falou anteriormente, o ser humano é um ser biopsico, sócio e espiritual. Essas esferas da qual nós falamos aqui, a biológica, a social, a psicológica e a espiritual, precisam ser trabalhadas em conjunto para que, na sua plenitude, essa pessoa possa conseguir alcançar a cura de tudo aquilo que ela está atravessando. Pastor Rafael de Almeida, bom dia, bem-vindo ao debate de hoje. Como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, irmãos, ouvintes. Quero começar deixando uma palavra para essa ouvinte. Eu marquei e Romanos 6 diz, eu marquei, mas o computador não sei por que apagou. Diz que você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, e por isso o pecado não terá domínio sobre você. Glória a Deus. A missionária Raquel enfatizou que você precisa de tratamento multidisciplinar, porque o vício é uma doença, né? Eu concordo, era uma das coisas que eu gostaria de dizer, já foi dito. Amém. Mas eu quero enfatizar o seguinte: você foi gerada como filha de Deus. Romanos 6 fala que você foi crucificada com Cristo, e toda a dominação do pecado sobre a sua vida foi pregada na cruz quando você entregou a vida a Jesus. Mas para trazer essa realidade espiritual para o mundo físico, você tem que se fortalecer em Deus. Então você tem um problema hoje que você tem que administrar do vício, dos credores, e você vai ter que administrar isso, mas você precisa buscar o seu crescimento espiritual, a sua intimidade com Deus, muito mais do que qualquer outra coisa, porque é a presença de Deus na sua vida que vai quebrar a cadeia do vício. É através da adoração, é através do jejum, é através da oração, da santificação que você vai se libertar, porque isso faz com que Deus tenha mais liberdade para agir em você, transforme o seu caráter, até que a força do Espírito Santo em você seja maior do que essa cadeia do vício. Sim. Isso não vale para jogo, isso vale para qualquer dominação de pecado. É esse crescimento espiritual que quebra as fortalezas de Satanás. Pastor Edson de Assis, bom dia, bem-vindo. E aí, como é que pensa o senhor sobre esse assunto, meu querido? Bom dia, JR, bom dia demais debatedores. JR, antes aqui de falar, eu quero aproveitar a oportunidade e dar o parabéns, ainda não dei, ao nosso senador Haroldo Oliveira, em nome dos pastores da SEAD em Niterói, São Gonçalo, né, por essa bela vitória nas eleições. Quanto ao jogo, já foi falado aqui, ele envolve duas questões. Ele envolve a questão emocional e, acima de tudo, a questão espiritual. O jogo, ele é uma compulsividade como outros vícios, como o alcoolismo, o tabagismo, as drogas. A grande verdade é que o viciado, ele a princípio, ele até pensa em parar, ele até quer parar, mas ele não consegue. Ele sabe das consequências, ele sabe daquilo que vai ocorrer, ele sabe todos os caminhos, mas ele não consegue, tá? Ele por si só, ele não consegue se ele não procurar uma ajuda. Já foi falado aqui pelo uns debatedores que o primeiro passo ela já fez, eu sou viciada. O segundo passo agora, ela tem que ser muito clara, chamar o seu esposo, falar do que acontece, é uma doença,
é uma doença e ela não é a única pessoa, né? Eu li uma estatística que diz que 1 a 2% da população brasileira, tá, é viciada em jogos, tá? Então isso vai interferir na vida dela, na vida da família, tá? Então se ela não parar e procurar essa ajuda, ser realista com seu esposo, ser verdadeiro, olha, eu estou doente, eu preciso de ajuda, senão por mim mesmo eu não vou conseguir. Ela não vai à frente. Então é necessário ela confiar, ela saber que é um pecado, é uma doença que acaba a pessoa se distanciando de Deus, acaba ficando longe de Deus. Então ela precisa dessa ajuda. E aí, a gente falou aqui, parabenizei o senador, existe uma lei no Senado para poder fazer essa ampliar a questão das casas de jogos, né? E aí as pessoas que trabalham com viciados, ele diz o seguinte, que quando isso é liberado, aumenta o número de dependentes em jogos. Então, a questão dela não é uma questão simples, tá? Não é uma questão apenas dela, mas é de uma multidão de brasileiros, tá, que vive essa mesma situação. E nós temos, então, minha gente, a questão que envolve o problema do vício. No caso dela é um jogo de azar, não necessariamente nós precisamos ter aqui informação de que jogo é esse, o fato é que é um jogo. Tem gente que é bingo, e a gente sabe que tem bingo espalhado por aí, por isso que a polícia estoura bingo o tempo inteiro, porque os bingos existem, são bingos clandestinos. Quando se fala em legalização até de cassinos, né? Para que isso tenha, porque isso vai atrair turistas, isso vai fazer isso, vai fazer aquilo, tudo tem um lado, pode parecer ter um lado positivo, mas o negativo é muito complexo. Você pensar, por exemplo, o jogo do bicho emprega alguém? Muita gente. Então, você vai dizer, o jogo do bicho emprega. Então, por uma questão da empregabilidade, é bom que o jogo do bicho... Mas peraí, é o resultado disso. Esse tipo de jogo que tá aqui, que a ouvinte tá aqui aprisionada, deve ter um lado bom, mas o lado ruim é evidente, a ruína tá aqui. Ela fez isso escondido, tá endividada, o marido não sabe, já imaginou a possibilidade de atentar contra a própria vida para poder resolver o assunto. Olha quantos problemas que se seguem a outros, que criam outros. Como é que a gente faz para ajustar isso? Porque pensando nela especificamente e pensando em tanta gente que gosta de um joguinho, da sensação, da adrenalina, né? De perder, de ganhar, hoje eu não fui bem, e tem sempre alguém, eu conheço uma pessoa que ficou rica com isso, ganhou não sei quanto, tem sempre alguém um infeliz, né, para contar uma história. JR, hoje a gente fala sobre esse vício, mas existe um vício hoje que está dividindo casais, roubando a atenção de filhos, que é o celular, que são as redes sociais. E não se utiliza essa questão como vício, não se vê como vício. Hoje lá em casa eu olho para o meu esposo, meus filhos querendo atenção, olhando para a gente e a gente naquela sede de resolver, de agilizar, que eu me lembro da época que se resolviam as coisas ligando uma pessoa para outra. Hoje se resolve tudo pelo WhatsApp. E a gente olha um para o outro e fala 1, 2, 3 e toma o celular um do outro, quem tiver mais atento na hora, e a gente entra ali na brincadeira para conversar, para fazer dever com o filho, para dar atenção, e se desliga mesmo. Porque tem famílias hoje que estão se acabando, pessoas que estão, casamentos totalmente perdidos dentro da própria casa, em detrimento do vício das redes sociais. Então, a gente fica preso muito só a esse vício aqui. Olha, aqui um ouvinte nosso aqui dizendo o seguinte, JR, é o seguinte, olha, na Santa Ceia, tiraram o vinho, em boa parte das igrejas, né? Por causa do álcool. Mas estão colocando nas igrejas o bingo gospel, o sorteio gospel. Como lidar com pessoas que são viciadas? A lógica é essa, tirar o álcool da Santa Ceia, o vinho da Santa Ceia, por causa dos viciados em álcool. Mas agora estão inserindo o bingo gospel, o sorteio gospel, tô lendo aqui, ouvinte. E como é que lida com o viciado em jogo? Eu acho que o vício, assim, se você começar a perseguir, vai cair naquela armadilha dos fariseus. Você cria tanta lei para proteger o homem do pecado, que no final das contas ele fica preso dentro dele mesmo. O pecado não está fora. Normalmente o viciado só procura tratamento quando o vício começa a destruir a vida dele. Eu uma estatística no Brasil, eu não conheço a estatística, que nos Estados Unidos 80% dos homens cristãos consumiam pornografia. Então, assim, isso é um vício. Eu vou bater na tecla do crescimento espiritual porque
Porque o que vai te dar autoridade para quebrar as cadeias de Isso. vício na tua vida é a presença do Espírito Santo em você. É. Que caso contrário, na maioria das vezes, ele te destrói. Por que na igreja tem ex-viciado em drogas, ex-alcoólatra, ex-traficante, ex-tudo? Porque a pessoa buscou a Deus, mas a decisão de buscar a Deus a ponto de ter Sim. autoridade sobre o vício é pessoal. Isso. Eu acho que o jogo mais perigoso é aquele da aposta compulsiva. Por exemplo, em geral, o cara que joga no bicho, ele joga R$10, R$15, vai lá. É o jogo, mas não é uma armadilha tão forte. O problema do bingo, o problema do cassino é que você entra naquele ambiente e aí aquilo cria todo um ambiente, e aquilo cria uma compulsão, mas o cara quando sai de lá já não tem mais nada. Não tem mais nem casamento. Então, essa coisa do jogo, por que o jogo de baralho é mais perigoso? O cara começa a entrar numa mesa de baralho, aquela coisa do orgulho do homem, da competição, da adrenalina. Isso. Quando o cara vê, o cara numa hipoteca na casa dele. O que no jogo do bicho é mais difícil. Mas, de qualquer maneira, se é um vício, você tem que tratar na presença de Deus. Na verdade, toda compulsão ela tem uma base que muito pouco se fala. Que, assim, eu posso ser compulsivo no jogo, Sim. e aí depois eu deixo de jogar e vou ser compulsivo em chupar bala. Isso. Por exemplo. Só a compulsão é trocou. o ato, é o comportamento. Mas o que está por trás disso, que é o que é mais perigoso, é o pensamento. Que o pensamento é obsessivo. Então, o que tem que ser tratado para que se encontre um equilíbrio de verdade e a compulsão cesse de maneira saudável é o pensamento obsessivo. Isso. Porque o pensamento obsessivo vai levar à compulsão. E aí alguns não tratam o pensamento, param de ser compulsivos num lado, vão ser compulsivos no outro. Isso. Porque a compensação vai continuar acontecendo, está tentando suprir o que está faltando. Por exemplo, é o desequilíbrio, no caso do jogo, que tem até um nome para um transtorno de jogos, que é o ludomania, que é aquele camarada que é viciado em jogar, está ligado ao desequilíbrio da dopamina, do hormônio do prazer. Então ele busca prazer em alguma coisa. E aí ele vai compulsivamente em um lado, mas precisa tratar esse lado obsessivo, senão a compulsão estoura para o outro. É isso aí. A gente tem que ver aqui, né, o que vai classificar a pessoa como viciado. Porque tem aquele, vamos lá, que ele vai lá jogar, mas não é um viciado. Como tem aquele que vai usar o celular e não é um viciado, né? A gente tem que entender o que é o viciado, senão a gente vai achar que a partir do momento que a pessoa vai, ele é um viciado. Para mim, o viciado é quando aquela pessoa, tá? Ela começa já a atrapalhar outro lado da sua vida. Sim, por conta daquele jogo, né? Ele começa a perder dia a dia trabalho, ele começa a perder o dinheiro da manutenção da sua família, né? Ele começa a ter prejuízos pessoais por conta daquilo dali, tá? Então a gente tem que entender que quase tudo que nos dá prazer pode nos viciar. E aí tem duas coisas que é bom perguntar nessa hora, pastor. O que a gente qualifica como transtorno? Você vê os sinais e os sintomas. Sinais são esses, o senhor falou. Falta de trabalho, começa a tratar com agressividade as pessoas, etc. São sinais, você vê de fora para dentro. Sintomas, você pergunta para a pessoa, o que você sente quando você joga? Isso. Qual é o prazer que é gerado? Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Um ouvinte dizendo, JR, eu também, infelizmente, sou viciado em jogos. No meu caso, são jogos online. Eu não sei o que fazer para deixar de jogar tais jogos. Eu comecei a jogar depois que eu tive uns certos problemas pessoais e para esquecê-los, eu comecei a jogar. Só assim esqueço das coisas. O pastor Rafael, que nos antecedeu, falou sobre isso. Chama o outro, sim. Chama o outro. E o pastor Rafael falou da questão espiritual. O profeta Joel relata sobre isso, Joel capítulo 3, verso 12, verso 10. O final fala assim: diga ao fraco, sou forte. Porque não é na sua força. E o pastor falou sobre isso. Nós estamos falando sobre a questão de ajuda psicológica, de ajuda profissionais, mas a questão espiritual é a prioridade e ela é verdadeira e tem resultado, sim, não é na sua força. A partir da decisão do cidadão, e não, eu quero mudança, eu reconheço, como o bispo nos antecedeu, eu reconheço que eu estou doente, estou viciado, reconheço que preciso de ajuda. Então, de mim mesmo, em mim, eu reconheço que eu não tenho força. Então, em Deus, eu sei que eu posso. E até para tomar a decisão de pedir ajuda, só através do Espírito Santo mesmo, para te fazer reconhecer que você precisa e que você pode ser ajudado, né? A ajuda de um profissional e, óbvio, a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu quero só, para fechar aqui, confessar que eu também reajo por fuga. Só que eu faço diferente. Eu fujo para a presença de Deus. Sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Mas uma jovem, eu faço discipulado com jovens, ela me perguntou, como é que o senhor faz para lidar com isso? Eu falei, se eu não tivesse oração em línguas, eu já tinha surtado. Sim.
Se eu não tivesse essa coisa de sair, parar para orar, com a pressão de ministério, de família, de tudo, eu já tinha. E por isso tem muita gente que acaba tomando remédio na igreja. Eu paro tudo, pode ser em casa, cada um com o seu hábito. Eu paro tudo e vou pro monte orar. Glória a Deus. Tem problema para fazer, tem conta para pagar. O negócio tá enrolado, eu paro, desligo o mundo, vou lá, passo uma tarde orando. Quando eu desço, os problemas continuam aqui embaixo, só que eu tô diferente. Isso. Aí eu lido com os problemas de uma maneira diferente. diferente. Se não dá para subir no monte, eu fico sozinho em casa. Tem dia que não dá. Eu fico sozinho em casa, tá? Tem que estar sozinho. Me fecho, vou adorar, boto um louvor para tocar e começo a orar para dentro e deixar o Espírito Santo falar. Porque se você não tiver equilíbrio interior, você não consegue resolver fora. Aí o vai fruto pro do jogo, Espírito, né? Aí vai pro jogo, aí vai pro antidepressivo, aí vai pra internet, aí vai pra pornografia, começa a fantasia. Você tem que achar equilíbrio Aí interior. Deus já não é o suficiente. Já Mas não... tem que achar esse equilíbrio em Agora, Deus. Tem que parar eu não diria que a sua a sua decisão, a sua atitude seria uma fuga. Eu diria que é uma solução. É uma alternativa que o senhor tem de ser fortalecido para enfrentar aquela questão, que quando nós oramos, nós somos fortalecidos. O senhor acabou de dizer, né? O senhor sai, tá tudo mal, vá lá, ora, volta, continua tudo mal. Mas o senhor começa a ver de maneira diferente. E aí você consegue resolver. E aí consegue resolver. Então isso não é uma fuga. A fuga para mim é quando eu saio, tá? E quero esquecer. É o que o ouvinte colocou ali. Ele entrou nos jogos online para poder esquecer. Ele não consegue parar para pensar naquilo dali. Ele não volta para tratar, não volta para resolver o assunto. Eu tenho o meu problema. Até eu porque... continuo com ele, mas no momento que eu sou fortalecido pelo Espírito de Deus, tá? Eu já começo a vê-lo de maneira diferente. Enxergá-lo de forma princípio, diferente. ele é um gigante. Então, e isso, o que tem que ser analisado, o que lá no mundo virtual o prende? O que o prende? Porque no mundo virtual você tem um nome diferente, que é um nickname. Você tem um nome diferente. Se for um jogo, por exemplo, de alguns... Eu não entendo muito bem de jogo, mas vejo meu filho jogando lá. Se for um jogo que você ganha força, então você pode ser mais forte do que você é na vida real. Isso. E você vai vivendo e criando uma realidade paralela, uma outra personalidade. Na verdade, quem você gostaria de ser aqui fora. E aí vai te prendendo lá. É fato que no aspecto espiritual não tem jeito. O que fortalece o homem é jejum e oração, é estar na presença de Deus, buscando a presença do Pai. Uma pequena ponderação ao pastor Rafael, porque ele fez uma menção à medicação. E eu tenho a impressão que a gente precisa ter aqui a serenidade para dizer que medicação é necessária em alguns casos. Sim. Então, claro. é evidente que na fala dele fica claro que tem pessoas que elas não tratam o problema, Isso. elas não buscam a Deus, às vezes tomam um remédio sem receita. Sim. É indicação de alguém, é porque compra o remédio a mais, você vai dormir. toma Procurar um aqui. profissional. Então, Isso. quer dizer, remédio, seja para o que for, é porque nós nos acostumamos. Nós moramos num país, todo mundo aqui é médico de algum. Os mais antigos, então, gente, pelo amor de Deus, vocês sabem disso. De médico louco, todo mundo Chazinho, quanto chazinho você já tomou? Boldo, quanto boldo você tomou? Às vezes, Toda mãe tem não é um isso? pouquinho de medicina, né? Com o avançado, isso acabou, porque não tem mais quintal. Essas coisas diminuem, não é que acabou do verbo acabar, não tem mais. Mas diminuiu muito. O que você tem hoje? Farmácia. Sim. Então a pessoa Google, né? é a mesma coisa, você vai de um lugar para o outro lugar. Então, só que existem necessidades, às vezes uma etapa, uma fase que o remédio é importante, mas nada substitui a oração. Posso abrir Esse que é o grande ponto. Não é isso? Já que foi eu que deixei a linha só, deixa eu dar um nozinho nela. Vai lá, pastorzão. Eu não sou profissional de saúde, eu não sei se algum de vocês é, mas pelo que eu sei, o antidepressivo não trata a depressão, ele trata o sintoma, ele trata a condição química. Se a pessoa tomar antidepressivo e não fizer psicoterapia, ela vai continuar tomando o resto da vida. É para tirar da crise. Então, o remédio tira da crise. A psicoterapia faz com que a pessoa não entre mais na crise. Então, onde é que eu quero dizer? Você está em depressão, você tem que tomar remédio. E se não tomar, você pode suicidar. E pastor também suicida. Agora, a oração vai tratar melhor que a psicoterapia muita coisa da tua alma. Deixa eu dar um alerta, Jota, sobre medicamento, tá? Eu tive uma aula na faculdade só sobre isso, psicofarmacologia. Então, assim, não existe remédio que seja 100% bom. Quando se faz um remédio, se faz assim: qual o menor dano que ele causa? Isso. E o benefício que ele traz. Tá certo? Claro que não é só o lado do qual o menor dano. Então, quando você toma um remédio, sem saber o que você está fazendo, porque a pessoa que estudou, que se preparou e que é capacitada e autorizada para fazê-lo, para prescrever a medicação, ele sabe tudo isso. Então, ele vai prescrever de acordo com o que você necessita para gerar o menor dano possível e lá na frente, inclusive, desmamar para tirar a medicação para que você viva sem ela. Isso. Então, na verdade,
o médico, né, para tratar isso é o psiquiatra, em que muitas Exatamente. pessoas acabam tendo preconceito. Exatamente. Não, eu não vou ao psiquiatra não, que eu não verdade, sou mas louco, eu não sou maluco, né? Sim. É o que ele colocou. A dopamina, ela é uma questão química é cérebro. O cérebro, ele precisa de um equilíbrio, tá? Então o médico vai tentar equilibrar. E é o que o pastor colocou pra gente aqui. A psicoterapia é necessária porque a pessoa vai saber o porquê que ela entrou ali, né? A pessoa vai ver quais são os gatilhos da vida que o levam àquilo já na dali, psicoterapia. né? Ela vai conhecer até para ela não voltar. Colocou, se a princípio a pessoa só toma o medicamento, ele tem enorme chance novamente de ter uma recaída. Quando ele está fazendo a sua terapia, Até porque tratou um aspecto só. Eu falei no início aqui que o ser humano é bio, psico, sócio e espiritual. 4 aspectos. Bio, remédio. Sócio, convivência e sociedade. Tem gente que sai para dar uma volta, vai conversar com os amigos, volta para casa, legal. Boa, vai lidar bem com os problemas. Psíquico, vai para psicoterapia, vai tratar, vai conseguir ver os gatilhos, etc e tal. Tem muitos outros aspectos. Volta legal, equilibrado para lidar com os problemas da vida. E espiritual, vai para um monte orar, vai para o seu quarto de oração, vai investir nisso. E aí a gente vai entender aquilo que Jesus falou, né? Porque ele falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não dá para só tratar o espírito, tem que tratar todos os aspectos da vida. Equilíbrio, né? Paulo chegou a dizer, eu quero orar no espírito, mas também com entendimento. Podemos dizer então para essa ouvinte, para tantos outros que acabam assumindo hoje que são viciados, são vários aqui contando suas histórias em casos diferentes, problemas diferentes, até alguns dizem, pelo menos o meu é de graça, não tem custo. Isso ameniza um aspecto, mas não resolve o problema. Não é porque é gratuito que, enfim, que é necessário tratar esse assunto de maneira séria. Sim. Não pode brincar com esse negócio. Não. Isso é uma bola de neve, isso cresce, isso desenvolve, isso te aprisiona. O vício é uma prisão. A pessoa está aprisionada. Ela que tem 2 outras dificuldades, esta nossa ouvinte, 2 outras dificuldades gravíssimas. Ela tem dificuldade com o esposo dela que não sabe, né? Ela vai apresentar para ele um mundo que ele não conhece, uma face dela que ele nunca viu. Pelo menos é o que ela imagina, né? É o que ela imagina. E o outro lado é uma dívida. E dívida de jogo, você não pode dever a jogo. Dívida de jogo não é dívida de banco que você paga com juros. Não é dívida de loja que coloca o seu nome no SPPC. Dívida de jogo. Dívida de jogo é um negócio muito bravo. Ou seja, ela precisa com urgência tratar. Vocês acreditam que o que seja o ideal é ter a figura de um conselheiro para poder mediar esse assunto? Ela deve abrir o jogo com o marido dela para contar. Como é que vocês acham que isso, assim, objetivamente, de uma forma ponderada, o caminho para nosso ouvinte encontrar essa solução dentro de casa? Olha só, eu acredito que por ela ser casada, ser uma esposa, ela deve abrir com o marido, deve conversar, deve se revelar para ele e pedir ajuda a ele. Como falamos aqui, é uma doença. Isso. Tá? É uma doença e tem muitas coisas envolvidas nisso daí. Então, a princípio, ela deve conversar com ele e buscarem o tratamento. O tratamento. Eu aconselharia o contrário. Eu aconselharia, pastor, desculpa, de contar assim, mas procurar um mediador. Olha a frase que ela usa aqui. Eu só perco. E ela também está com medo de perder o casamento. Sim. E dependendo da maturidade do marido, ele não se exatamente. Então não é o contrário, é complemento. Complemento, desculpa. Me expressei errado. Complemento. Infelizmente, nem sempre o pastor está preparado para fazer esse aconselhamento. É isso que eu iria falar agora. Talvez por um psicólogo já de início por uma questão, e é uma pessoa preparada. De estar preparado para isso, porque tem pastores que não tem essa treinamento. Esse treinamento, obrigado, pastor, para poder lidar com esse assunto. E ela vai precisar mesmo de ajuda. Além da ajuda de Deus, ajuda profissional. Se ela não puder pagar, procura no posto de saúde, no programa de saúde da família. Não, hoje em dia, eu me lembro do tempo. Fazendo trabalho social, eu me lembro de um tempo que psicólogos eram coisa só para quem tinha recurso, acesso. Hoje em dia, as igrejas já estão trabalhando mais com isso. Igrejas têm muito disso e família é fundamental nesse aspecto. Quem sabe um irmão dela, meu de sangue, uma irmã de sangue, seja alguém que possa compreender, lidar com esse assunto de uma forma mais suave, que esse é um assunto que não adianta explodir agora. Meu Deus.
Tem que explodir é contra o vício, não é contra a pessoa. Contra a pessoa não vai adiantar, a pessoa está toda arrebentada já, esposo, né, Jota? não é isso? Alguém que seja próximo do esposo, consiga mediar. Alguém que fala ao coração, acho que essa é a frase, é uma síntese, alguém que fala ao coração dele e dela para poder ajustar Agora, isso aí. um conselho sobre o negócio das dívidas, de boa, assim, eu acho que ela não pode lidar com dinheiro. Isso é uma coisa que ela precisa dar um corte na vida dela, porque Manter senão longe, cartão. fugir da aparência do mal. Manter longe. Fugir da aparência do mal. Agora, uma outra coisa que o JR falou a respeito de jogos online ali, é que a demanda de adolescentes viciados em jogos online é muito grande. Sim. Tá? E normalmente é um vício que tem iniciado na mais tenra idade. Pergunto para o senhor duas coisas. A primeira, considerando que isso é um vício, que tipo de consequência nós vamos ter para esses meninos jovens e adultos e idosos, considerando essas etapas que a gente tem aí? E a outra coisa é o seguinte, esses jogos são diferentes em que aspectos dos jogos da infância? Pique bandeira, amarelinha, dama, xadrez. Em que aspectos nós podemos dizer que os jogos de online são diferentes dos jogos de tabuleiro e jogos de campo, jogos ao ar livre? Tá, respondendo a primeira pergunta, ela já colocou, a nossa ouvinte colocou aqui, ela disse que tem alguns momentos que ela pensa em tirar a própria vida. O vício em jogos pode levar a pessoa à depressão, tá? E aí nós sabemos que pode ter o suicídio. Então a gente tem que estar atento, porque aquela pessoa, ela fecha o seu mundo ali, tá? Ela deixa de ter a tua vida social, ela perde, por exemplo, o adolescente vai perder o seu rendimento na escola, o interesse pelos estudos, tá? E ele pode, com isso, partir para uma depressão e aí vir outras coisas junto. Já que né? puxou a bola da depressão, deixa eu dar um outro alerta aqui, uma outra denúncia. A pessoa dentro do quadro depressivo, porque depressão não é tristeza é uma coisa normal da vida, a pessoa dentro do quadro depressivo, ela não tem força para suicídio, para cometer o suicídio. E aí o que acontece? A família fica perto o tempo todo quando ela está no quadro depressivo. Quando melhora, opa! Já tá bem, posso E recuar. é aí que ela consegue ter força para executar o plano. Então, assim, cuidado, você que está ouvindo, se tem alguém com esse caso na sua família, cuidado, quando melhorar não sai de perto não, fica perto. E os jogos? Qual a diferença dos jogos de antigamente para os jogos de hoje? Vocês são todos assim nostálgicos, né? Antigamente, quando eu disse aqui dos jogos, a missionária logo falou, tá que maravilha. Qual a diferença? Não viciava? Os jogos é o que foi colocado. Posso falar? É a questão que ele vai direto para a área neurológica. O primeiro é o audiovisual, né? Você sabe que hoje nunca teve um nível tão alto de uso de óculos hoje. Isso também tem a ver com a emissão da luz pela televisão, pelo celular, pelo tablet, etc. O auditivo também, né? A pessoa se tranca dentro de um quarto, fica trancada. Não há escoamento de energia. Antigamente a gente ia pra rua jogar pique bandeira, o JR brincava de garrafão. Não conheço. O meu negócio é celular. Polícia e eu ladrão. já sou smartphone. Tá bom. Já tô nas Polícia e ladrão. Você ia pra rua, corria, suava, escoava energia. Obesidade. Né? Escoava energia. Hoje não. Eu acho, primeiro, eu acho que nós que somos do século passado, Eu não sou. Menos a missionária. menos a missionária, Obrigada. é verdade, desculpa, menos as damas aqui. Nós crescemos num mundo em que o computador ainda era luxo e exceção. Eu fiz curso de Basic de COBOL. Meu Deus, quantos Pastor, anos? no meu mundo Pois nem é. isso tinha. Pois é. Então, assim, O pastor era só cobal. então, Eu assim, entrei num a consórcio gente- para comprar um 86. então, assim, a Imagina gente se isso. assusta com isso, mas Todo mundo evoluiu. o jogo, a vida, o mundo é online. As pessoas trabalham de casa. Isso. A geração, chamada geração Z, que é a geração que nasceu depois de 2000, isso. elas já cresceram nesse mundo. Não sabe o que não ter, né? Então, assim, eles já lidam com essa tecnologia melhor do que a gente. Ele, por exemplo, quero saber como é que faz alguma coisa. Ele entra no YouTube, baixa o tutorial e faz. Acabou. Então, assim, essa tecnologia os está educando para o mundo que existe. O que a gente tem que medir é o excesso. Por exemplo, a falta de esporte precisa ter. Tem que ter. Né? Atividade física. Quando eu viajava e ia contar com meus primos, a gente passava a tarde jogando War. Ninguém ficava preocupado, a gente ficava viciado. O problema Violento, ninguém ficava. Tá pensando em guerra o tempo inteiro. Gente, Bang Virou Bang, um ser estratégico. Bang Bang era ver branco, matar índio, ninguém se preocupava com isso. A Era gente o quê? assistia Bang Bang a tarde toda. É. Então, assim, o problema é que os mais velhos não sabem lidar com essa tecnologia, não sabem lidar com o celular, se sentem inseguros e aí implicam. Eu acho fantástico.
Eu brinco com os jovens da igreja, eu falo, eu não lembro como é que era antes da gente ter smartphone. Eu não consigo lembrar como é que era esse mundo. Mas aí já é idade. Como é que a gente conseguia viver? Não lembrar é outra coisa. Droga, cara. Não tem nada a ver com Eu tenho um dicionário de inglês desse tamanho na estante, eu não sei, 15 centímetros de lombada, eu não sei o que eu faço com ele. Ele perdeu a utilidade. Venta muito lá, não? Só joga pra... Venta muito? Mata, se quer alguém mata. Então assim, dicionário perdeu sentido. É um mundo que a gente que é mais velho, eu tenho 47, tem que aprender a lidar. Garota. Porque mudou. Mudou. Então, com essa mudança, os jogos mudaram. Essa é a fala, entendeu? Quer dizer, você não pode querer que a menina de hoje brinque de amarelinha. Não. Entendeu? Você vai brincar de amarelinha. Tem aonde riscar, porque se riscar o chão é processado. Vai brincar. O guarda vem. Mas Agora, quando você toma o seu grupo de adolescentes ou de jovens e ensina essas brincadeiras mais antigas, eles vibram com isso, embora achem que isso é coisa de velho. Mas eles gostam. As brincadeiras do passado, na verdade, são da natureza humana. Nós queremos esse tipo de brincadeira. Sabe o que você perde muito, Jota? É essa questão da relação social. Por exemplo, você tá trancado no seu quarto, é você e o mundo virtual. É isso aí. Mas você tá com a outra pessoa diferente. Estar junto é diferente. É o tocar, é o abraçar, é o brincar. Sim. Não adianta, isso nunca será substituído. Pastor Rafael, o senhor não está sozinho, tem aqui Marquinhos também fez o Basic Cobol e Database aqui. Aqui também outro ouvinte que não diz o nome também fez, entendeu? Então o senhor não está, tem muita gente que também fez. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles neste assunto que tratamos agora. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha em todo o Brasil, em todo o planeta, muito obrigado pelo seu carinho. Marcela, vamos mandar um abraço aqui para quem está ouvindo a gente fora. Hoje nós temos aqui vários ouvintes dos Estados Unidos. Fale comigo, Estados Unidos. Estados Unidos. Muito bem, tá falando português, tá ótimo. Tá de engraçado. Nosso ouvinte Divax está em Atlanta. Ô, Divax, um abraço para você. Atlanta fica no estado da Georgia. A Verônica está Verônica está em Esmirna. Tá em Esmirna, que sabe chique, onde é Esmirna? Que também isso? na Georgia. Também na Georgia. Eu já estava lá na Turquia. Ela também está acompanhando a gente, diz que a rádio é a companhia dela. A Solange, sabe onde ela está? Bethesda. Ô, Solange. Sabe onde fica? Onde? Maryland. Fale comigo, Maryland. Repeat class, Maryland. Muito bem. E Jack Rosa. Jack Rosa. A Jack está em Cape Cod. Sabe onde fica? Massachusetts. É assim que pronuncia, Massachusetts. Vocês estão ligados, né? Não, você é fera, Marcelo. Todo ouvinte sabe que você sabe falar qualquer língua. Ele vai vir pra pegadinha. Não, sou esse aqui. Eu quero agradecer aqui a Jack, a Solange, Verônica e a Diva estão acompanhando a gente diretamente dos Estados Unidos. Gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Elas escutam a gente no aplicativo, então tem um delayzinho em termos de resposta pelo WhatsApp. Então eu quero agradecer o carinho dessas meninas abençoadas, que Deus continue sustentando vocês aí no trabalho, nos seus estudos, no seu relacionamento e claro, saudade, né? Deve dar uma saudade. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Obrigado pelo carinho. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. E fica a dica para os nossos ouvintes baixarem o aplicativo da 93 FM, que eles podem ouvir em qualquer lugar do mundo. Vamos lá? Olha, na noite de sábado para domingo, começou oficialmente o horário de verão. Brasileiros de 10 estados e do Distrito Federal adiantaram aí em 1 hora os relógios. Adotado pelo governo para poder economizar energia elétrica, o horário de verão vai até o dia 17 de fevereiro. Mas trabalhadores que saem cedo de casa e acabam morando distante do trabalho reclamam que a medida aumenta a sensação de insegurança. Por isso a gente pergunta, você é contra ou a favor do horário de verão e por quê? Pergunta aqui aos nossos queridos debatedores, começando com a menina da mesa de hoje. Bom, eu sou a favor do horário de verão. E a questão do perigo, 1 hora sendo adiantado, por uma questão de morar na Baixada Fluminense a vida inteira, não faz muita diferença. É
perigoso, mas o perigo de meia-noite é o mesmo de 4 da manhã, é o mesmo de 5 da manhã. Hoje em dia se assalta ao meio-dia, então não faz muita diferença. E muitos países europeus, muitos países utilizam esse horário e realmente traz um resultado para o Brasil que nós temos que utilizá-lo. E a questão do perigo não adianta. Como moradora da cidade do Rio de Janeiro hoje, mas como nascida e criada na Baixada Fluminense, eu acho essa questão do perigo irrelevante. Não tem o que se falar, porque não adianta. Hoje não tem como você fugir dessa questão do perigo. É qualquer horário do dia. Se tiver que acontecer, se o Senhor não te guardar, vai acontecer. Não adianta. E eu gosto do horário de verão. Por exemplo, eu gosto de ver o dia amanhecer. Até porque a gente mora numa cidade muito quente, de manhã é mais fresquinho. Então, a sensação de sair de casa cedo, você chega menos suado no trabalho. E no verão... Essa parte é ótima. O verão aqui é uma sauna. Segundo, que o sujeito chega mais cedo em casa, às vezes pega o dia claro, mesmo morando longe. Sim. Porque chega uma hora no verão que o sol se poria às 8h20. São 9h20. Então, o cara chega em casa às 7h. Não dá pra sair jogar bola na rua, soltar uma pipa, andar e brincar. Então... Mesmo que o cara demore, eu acho que essa coisa de você gastar mais tempo escuro e ficar com um tempinho claro, o pessoal que mora perto da praia, na casa Marinosa aqui, ainda pode chegar e curtir uma praia. Então, eu acho legal essa coisa de você começar mais cedo, aproveitar mais a luz e curtir o final do dia. Ouvinte dizendo, sou extremamente contra. Outro ouvinte, eu sou contra e quando eu começo a me adaptar, ele acaba. Ouvinte dizendo, eu sou contra porque acordamos 1 hora antes e ficou muito sono no trabalho. Bom dia, ouvinte. Outro dizendo aqui, detesto, quem gosta é quem não madruga no trabalho. Ouvinte, faz diferença sim para quem acorda às 3 da manhã, é você dormir sem sono e acordar com muito sono. Outro ouvinte, detesto este horário, tem nada de economia. Não gosto desse horário, eu saio muito cedo de casa. Outro ouvinte, concordo com o horário de verão, pois minha filha estuda em Nova Iguaçu e chega 8 horas da noite, conta ela aqui. Enfim, ouvinte, sou contra. Outro ouvinte, eu detesto. Outro ouvinte, eu sou contra. Me parece que a maioria é contra, hein? Pois é, se fizesse um plebiscito sobre isso, será que emplacaria? Assim, eu não vou nem entrar na questão de ser contra ou a favor, mas eu não gosto, particularmente eu não gosto do horário de verão, tá? Não gosto mesmo. Exatamente por esse aspecto biológico grita no início, e aí quando você começa a se acostumar, o troço vai embora. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, se é para economizar energia, eu não sei se tem essa informação, de repente algum de vocês tem essa informação aqui, essa economia para repassada ao contribuinte, aquele que paga a conta de luz, a luz fica mais barata? Então. Nada, é 1, alguma coisa por cento. Eu sou contra, não gosto também, tô com os ouvintes, eu detesto horário de verão. Quando a gente passa o dia inteiro cansado, leva um tempo para se acostumar. Mas aí dorme 1 hora antes. Daqui a pouco começa a me dar trabalho na igreja, que eu tenho que começar a falar com o pessoal, gente, olha aí, olha o horário, chega no horário que o povo está habituado. O povo está habituado a ir para a igreja quando anoitece. É um problema sério. Eu não gosto de horário de verão. Se quiser um plebiscito, Marcela tem informações, é isso? Não tem informação, não, que o pastor fez uma pergunta. Você foi para aí, eu achei que você fosse dar informação, cantar um cântico, dançar alguma música. Se a regra é economizar, isso deveria ser repassado também na mesma proporção pra gente, né? Poderia, né? Não, mas aqui eu saiba, essa economia encolheu muito, diminuiu. Ela é 1%, é uma coisa pequena. Ainda que eu gosto, eu acho que tem que fazer um plebiscito. É um plebiscito pra ver isso, gente. Se fizer... não faz não, que é muito caro. O plebiscito é caro. Fazer o plebiscito é caro. Só aproveitar online. Só vai ter os jovens. É só aproveitar a eleição do ano passado, que a eleição da próxima eleição que é municipal. E você já aproveita a urna e bota junto. Sim. Bom, vejam bem. Vocês sabem que não são todos os estados. Hoje nós estamos todos no mesmo horário, mas não são todos os estados que têm isso. Sim. Há uma economia importante, pelo menos essa é sempre a lógica que nós temos enfrentado. É ruim para uns, é bom para outros, e muita gente passa esses meses aí pensando no dia que ele acabar, que vai ter 1 hora a mais para descansar. Então a pessoa já fica lá com foco, enfim, é uma forma da gente encarar esse assunto. Obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. O seu rádio está no Debate 93. Um jovem casal do Texas, lá nos Estados Unidos, morreu na queda do helicóptero que os levava embora do próprio casamento
na noite do último sábado. Will e Bailey tinham 23 anos, passaram toda a noite na festa com os familiares e com os amigos, e quando se dirigiam ao aeroporto, o helicóptero caiu. Nas redes sociais, os convidados têm publicado condolências nas legendas das fotos do casamento. E uma das publicações chama atenção, que um dos amigos da noiva disse o seguinte: eu sinto paz pelo fato de você ter deixado esta terra tão cheia de felicidade e amor. Que incrível passar a sua lua de mel com Jesus. E aí a gente pergunta, como não deixar de ver a bondade, o cuidado e o amor de Deus, mesmo quando as tragédias e as aflições chegam em nossa vida? E aí, queridos debatedores, quero ouvi-los sobre esse assunto. Para mim, um dos assuntos mais difíceis de se lidar nesse debate, porque a gente se prepara para a vida, mas não se prepara para a morte, né? Esse é fato, é a única certeza que nós temos, mas o que a gente mais foge todo dia é exatamente disso. Se Jesus não voltar, um dia todos nós morreremos. Mas assim, se a gente entende a vida espiritual como muito mais importante do que a vida natural, aí a gente consegue encontrar um caminho para tudo isso. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, disse que estar com Cristo é bem melhor, né? Ele diz também em 1 Coríntios 15, 19 que se nós esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas é difícil lidar com isso. É muito difícil lidar com isso. A gente tem que entender também que a questão de Romanos capítulo 8, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a dor, até o luto. E nós não incluímos o luto nisso, né? Nós não incluímos a perda, foi o que o nosso bispo nos antecedeu. Nós nascemos entendendo que uma hora vai chegar, uma hora todo mundo vai morrer. Nós não fomos treinados nem criados para isso. Mas é entender em Deus que até a dor, que até a perda coopera para o bem. O cristianismo surgiu numa época em que os cristãos eram crucificados por serem cristãos, eram chicoteados por serem cristãos, eram jogados aos leões por serem cristãos. E eles tinham claramente a percepção de que a realização da nossa vida não está nesta vida, porque nós somos filhos de Deus, que devemos estar preparados até para sofrer como Cristo sofreu, até para morrer como Ele morreu, porque ressuscitaremos como Ele ressuscitou e viveremos para sempre como filhos de Deus. Quando a gente vive num país seguro, desenvolvido, numa condição normal, sem perseguição, a gente esquece isso. E aí a gente se escandaliza porque a morte chegou. Nos países muçulmanos, ela está chegando por você ser cristão. Em países comunistas também. Sim. E aí, onde está o amor de Deus? Na eternidade. É isso. E mandar o filho dele para morrer na cruz por você. Semana passada, mataram uma tigresa que tinha matado já 13 pessoas. Eu prefiro morrer num acidente de helicóptero. Ou toda semana morre alguém aqui no Rio de Janeiro de bala perdida. Meu Deus. Né? Então, assim, como é que você concilia o amor de Deus com isso? O amor de Deus está em mandar Jesus para morrer na cruz por nós, porque ser humano é ser vulnerável, é ser pecador. Quando você vive numa condição boa, num país seguro, você acha que não pode acontecer. Sim, você está isento daquilo. Mas pode. A questão aqui da morte, a gente, em qualquer situação, a gente vai ver os cuidados de Deus. Existem mortes que, assim, a princípio, elas são mais dolorosas, né? Sim. Você falou aí, bala perdida, eu lembrei que toda semana morre alguém com câncer. E a pessoa que luta contra um câncer, ela passa um tempo num sofrimento muito grande, numa dor muito grande. E houve aqui uma tragédia que o casal morreu feliz, tá? Então, a gente quando vê alguém, um cristão, morrer numa situação de um câncer, por exemplo, a gente vê Deus cuidando dela, fortalecendo ela para poder viver aquele momento ali. Muitas vezes tratando ela, né? Tratando a sua alma, tratando o seu coração, para aquela hora que vai chegar. E do outro lado também, a gente vê Deus cuidando da gente o tempo todo. A gente tem que entender sempre o seguinte: o nosso amanhã está na mão de Deus. Hoje nós estamos aqui num debate, né? Nós não sabemos que chegaremos na nossa casa. Existe várias situações. Eu acho que o nosso pensamento tem que ser sempre aquele do apóstolo São Paulo. Para mim, o morrer é lucro, né? Ainda que a gente queira viver um pouco mais, realizar um pouco mais de sonhos aqui na Terra, mas nós temos que sempre entender: o nosso maior sonho é chegar lá na glória. Dá a impressão que uma pessoa que está casando, está entre a cerimônia e a volta da lua de mel, que não pode morrer.
Sim. Nada Por tá exemplo, os pastores aqui, colegas de ministério, quando você entra num seminário, você tem a impressão que aqueles colegas que entraram com vocês não morrerão. Porque, afinal de contas, eles estão ali para um chamado de Deus para desenvolver o ministério. A gente vê o ministério como foco da própria existência. Só que Deus tem outros planos. E para cada um de nós, ele tem um plano. Sim. É difícil entender. Difícil é. Sim. Eu diria que quase impossível. É muito difícil. Entender, dizer, não, olha, Sim. morreu porque estava no helicóptero. A gente vai dizer assim, se tivesse de ônibus, tivesse ido a pé, tivesse de moto, não teria acontecido. Aí alguém diz, não, teria acontecido de um jeito ou de outro. A gente não tem muita coisa para dizer a esse respeito, porque tem coisas que a gente não sabe. Não tem como Aí saber. sim ao nosso requer um controle. desenvolvimento Não é isso? espiritual muito grande. Porque Sim. quanto mais espiritual você é, menos ligado às coisas carnais Isso. e naturais você é. Sim. Que é a transcendência. Nós temos a vida instintiva e a vida transcendental. A vida instintiva é comer, beber, dormir e procriar, né? Então, assim, a gente está sempre, o tempo todo, mais voltado para essa área. Investimos muito mais nessa área, nessa vida natural do que na vida espiritual. Quando investimos mais na espiritual, automaticamente aceitaremos mais algumas ver outras. nesse lugar de dor bondade de Deus, Sim. nesse lugar de dor cuidado de Deus e amor de Deus, não é porque a pessoa passa por um sofrimento que Deus não a ama. Isso. Sim. Que Deus não cuida dela. E que não Exatamente. cuida dela. Com certeza. E existem até aqueles que gostam de observar situações como essa, estava em pecado, por isso que caiu o helicóptero, que é mais fácil maledicência. explicar esse tipo de coisa por essa via. Então, quer dizer, ver a bondade, o cuidado, o amor de Deus. Quem é que disse bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida? Que vida foi essa? Foi sempre uma vida suave, uma vida boa? Não. O entendimento de que a bondade e misericórdia e até a ideia de perseguirão, né? Vão atrás de mim, quer dizer, Deus nunca deixa de ser bondoso porque existe uma coisa ruim acontecendo. Deus nunca perde o controle porque existe alguma coisa complexa nos acontecendo. Deus nunca deixa de nos amar por conta disso. Sim. Então, só que é óbvio, no momento em que acontece, é muito difícil. Sim. É por isso, pais, né? filhos, Lógico. tudo. A Você família, imagina, a dor, a separação. Não tem Mas Jesus como. Cristo já nos preveniu isso, no mundo 13, aflições, tem de bom ânimo. Ou seja, em meio a essas aflições, essas dores, nós temos que estar E entender animados que se os aí pra caminhos viver. estão na mesma direção, breve nos encontraremos. Isso. e é interessante a gente observar que o Espírito Santo é quem produz o consolo. Sim. Não é a lógica. Sim. A lógica pode até te ajudar a entender alguma coisa, mas a lógica não consola. É sempre assim, tudo acontece. É Não, difícil. Para quem vive. Agora, no momento, Pai, e mamãe. no momento não, a vida toda, você vai se lembrar de um episódio como esse, Ele nos ajuda o nas Espírito nossas Santo. fraquezas, E né? aí a gente lembra de uma coisa que é extraordinária. O Espírito Santo, ele habita Sim. em nós. Então, pessoas podem ser agentes de consolo. Isso. Para estar perto, para estar junto, para cooperar de alguma forma, um abraço, uma palavra, um bolo, uma broa, um pão, um café, alguma coisa que seja construída, desenvolvida, que isso gera um alívio no processo todo. Sim. Isso aqui, gente, é dor de uma vida inteira. Pai e mãe. Você pensou se Não eles, tá fossem, pronto. fossem filhos únicos, o vazio que ficou na família? Deus livre. Então, assim, não é negador. Exigir que a pessoa não Sim, sinta nada, sim, né? não. É Não é desumano isso. negador, mas é entender que a morte é inevitável, a morte é universal e a morte não tem data de validade. Eita. Então, assim, a gente tem que estar preparado para ela quando ela chegar. Vai doer, mas ela vai chegar. Sim. Isso. É entendendo como os americanos têm essa cultura, isso faz parte da cultura deles. Quando alguém morre, eles dizem, o que é a verdade de quem serve a Deus. Um guerreiro voltou para o lar. Voltou para casa. Então, esse comentário do amigo, que lindo, você foi em paz e está passando a sua lua de mel com Jesus. Porque faz parte da cultura deles. Sim. Eles têm essa celebração, né? Uma ressignificação, eu usaria Sim, essa sim. palavra. Sim. É uma maneira de Não encontrar resta um novo dúvida que é um momento de dor e de angústia, e aqui nós estendemos essa palavra para todo mundo que está acompanhando a gente e vive momentos de dores, né? E não é momento de dor, momento de dores, que elas se revelam de formas bem intensas e diferentes, né? Carinho para os nossos ouvintes, gente que está acompanhando a gente, lembrando situações, gente que está acompanhando a gente foi alvejado, em assalto, em bala com bala perdida, e gente que perdeu familiares queridos e amados que hoje estão acompanhando a gente. Eu agradeço muito, porque o rádio é companheiro, gente. O rádio tá com a gente. E quando esse assunto chega, eu sei que dói.
tocar nesse assunto dói. Mas é importante a gente olhar para esse assunto compreendendo que o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele é quem consola, ele é quem fortalece, ele é quem produz a paz, ele é quem vai dar força para viver. Você vai olhar para frente e dizer como é que vai ser. A gente não sabe, mas Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Jesus disse isso e disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então você olha para frente e diz, como é que vai ser o futuro? Pera aí um minutinho, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não sabe como é que vai ser, mas você sabe quem vai estar com você. E a certeza de que Cristo está ao nosso lado é que deve nos levantar e nos conduzir adiante. Que Deus assim nos fortaleça em nome de Jesus. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. Muito obrigado aos nossos ilustres debatedores no programa de hoje. Missionária Raquel Lima, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, aos demais, pastor, bispo, obrigado pelo carinho, mandar um beijão para minha família, meu esposo, meus filhos, minha igreja, e avisar que hoje eu estou ministrando na Devec São Bento, ali com o pastor Benoni. Um beijo a toda a igreja, nós estaremos juntos mais tarde, querendo Deus. Pastor Edson de Assis, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Eu quero mandar um abraço aqui, 2 abraços, um para as mulheres da Assembleia de Deus de Maria Paula, que estarão em congresso a partir de sexta-feira, e convido todas as mulheres da região ali para participar conosco, e também para os pastores da SEAD em Niterói e São Gonçalo, que estaremos reunidos na coordenadoria na Assembleia de Deus do Pontal, pastor Antônio Sena, no sábado pela manhã. Maravilha. Pastor Rafael de Almeida, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um abraço para minha esposa Jaqueline, Rebeca, Daniel, para os meus pais, pastor Benjamin, Melaudiceia, e para todos os irmãos da Igreja Batista Getsemane em Olaria. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Hoje eu ouvi vindo para cá do rádio que é o dia do radialista, então parabéns a você e a todos os radialistas nesse dia. Deus os abençoe rica e poderosamente. Quero mandar um beijo e um abraço para minha esposa, Bispa Mary, meu filho João Gabriel, minha mãe. Queria mandar um abraço também pro pessoal do Pit Stop da família, que vai ser sábado que vem, na Assembleia de Deus de Olinda ali. Vamos estar juntos ministrando para as famílias ali presentes. E que Deus abençoe a todos nós nesse dia. Amém, minha gente. Ô, Marcela Bastos, e aí? Os pastores aniversariantes de hoje, essa turma maravilhosa. JR, antes de eu falar dos pastores, de repente a dúvida dos ouvintes foi a dúvida que surgiu aqui à mesa. Você estava com fone, não ouviu? Eles estavam me perguntando de quem era a canção que estava tocando, a Ariane cantando. Para você que não acompanhou a gente, alguns anos atrás, o JR fazia umas letras e lançava o desafio quando tinha um cantor à mesa. Então a letra dessa canção é do JR e a música, quem fez foi a Ariane, gravou. Junto com o Índio. Junto com o Índio, o nosso índio aqui, o Jair. Eles desenvolveram a música. Então assim, vou achar em algum lugar, não, só ouvindo o Debate 93. É exclusiva. Exatamente, totalmente exclusiva. Vamos lá? Pastor Jairo de Souza, Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, parabéns, pastor. Pastor Marco Antônio, do Ministério Pão da Vida, lá em Curitiba. Pastor Genesi Delfino, da Assembleia de Deus de Madureira, em Teresópolis. E pastor Flávio Matias, da Assembleia de Deus Ministério Arimateia, no Grande Rio. E tem uma esposinha de pastor, a Marluce Cordeiro Alberto Sanches, que é esposa do pastor Mauro Sanches, da Igreja Batista no Parque Alian, em São João de Meriti. Maravilha, parabéns a todos. Marcela Bastos também ouvindo a gente, logo na sequência aqui, o Felipe está em Atlanta também acompanhando a gente. Olha, nós temos uma audiência no estado da Geórgia.
Muito grande. Nós poderíamos planejar aí um debate 93 em Atlanta. Eu apoio. Um debate eu 93 em Atlanta. Eu vou fazer um esforço para estar. Excelente. Eu também prometo que farei um esforço para estar. Também agora ouvindo a gente, o Caetano, que está em Faro, em Portugal. Fala, Caetano, Faro. Portugal, nós temos uma audiência extraordinária, porque nós temos vários brasileiros migrando para lá. Então Deus abençoe. É mesmo? Faro. Vamos encaminhar isso aqui. Eu também tô com disposição para cooperar, para fazer um debate 93 em Portugal. Com muito esforço, entendeu? Mas em geral isso tem que ser o quê? Uns 3 meses, né? Para poder organizar. Eu acho. Um mês para organizar, um mês para realizar e o outro mês para conhecer. Para terminar, né? Para fazer o fechamento. Exato. Tá, muita gente querendo o nosso emprego aqui. Vai nessa onda aí, vai. Muito obrigado aqui a você trabalhando conosco, aqui acompanhando o nosso debate 93. Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando os nossos temas diante de Deus em oração. Temos orado todos os dias, minha gente, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Vamos apresentar esses nomes, os nomes dos aniversariantes, lembrando de cada um dos nossos ouvintes que vive a sua luta, a sua batalha, a sua dificuldade, clamando pelo sangue de Jesus Cristo, a misericórdia dele sobre todos nós. Vamos orar? Amém. Amado Deus, nós te adoramos nessa tarde, te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos neste lugar, Senhor, compartilhando da sua palavra e ajudando muitas pessoas. Nós entregamos nas suas mãos os aniversariantes, Senhor Deus, o pastor Jairo, o pastor Marco, o pastor Genesi, o pastor Flávio, a Marluce Cordeiro, Senhor, esposa do pastor Mauro, que o Senhor os abençoe, renove suas forças, acrescente anos de vida e paz na vida deles. Oramos nesse momento também pelos temas que debatemos aqui, que o Senhor venha tomar em suas mãos, que as mentes e os corações sejam guardadas em Ti e tudo isso sirva de ensinamento, Senhor, e posicionamento para a vida deles, para que eles possam vencer suas dificuldades. Entregamos nas suas mãos todos os enfermos, tu és um Deus de longe, de perto, então cure cada um segundo a tua vontade nessa tarde em nome de Jesus, e aqueles que estão enlutados, que perderam pessoas que amam, assim como um dos temas do debate hoje, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, que o teu Espírito Santo console a todos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.